Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência pela democracia, contra as imbecilidades e contra o nazifascismo. Alegrias, muitas alegrias. Temos que ser alegres, combater o bom combate com alegria. E a cada pequena vitória, somada às grandes vitórias, comemorar com muita alegria. Hoje, mais uma vez, estou aqui junto com vocês. Aproveito a oportunidade para pedir a vocês que deem like. Deem like neste vídeo. Compartilhem, comentem. É muito importante dar like, porque o algoritmo entende que há um engajamento. A gente às vezes esquece de dar like. A gente entra, fica vê metade do vídeo, depois vai embora e não dá like. O like é muito importante. Eu venho pedir a vocês que deem like. Que apoiem este canal. Que apoiem os demais canais de esquerda e progressistas do Brasil. Estamos vivendo um momento como nunca vivemos no país. Nunca. Nem na ditadura militar de 64 nós vivemos o que estamos vivendo agora. Os militares ditadores não eram imbecis, não eram trogloditas. Embora Costa e Silva pudesse ser chamado de burro, de tosco, e Figueiredo mais tosco ainda, mas nenhum deles tinha a ousadia da mediocridade, da vulgaridade, da bestagem que este capitão defenestrado do exército possui, e apoiado por 6.000 militares da reforma, pegando a boquinha do governo Bolsonaro. É uma vergonha, meus amigos. Nós estamos vivendo um momento terrível. Mas pior momento está vivendo o Bolsonaro. Quando a gente olha o desespero dele, a gente sabe que ele está desesperado, que ele está jogando sua última cartada, talvez, nesse 7 de setembro. Para nada, porque ele não dá golpe. Por um momento eu fiquei ameaçado. Ele vai dar um golpe, vai dar um golpe com quem? Com quê? Com que apoio? Golpe para onde? O que é mais que ele tem para prometer? Ele vai dar um golpe para melhorar a economia brasileira? Mas ele já deu um golpe quando foi eleito presidente das fake news e não melhorou a economia brasileira. Paulo Guedes se transformou num fiasco, completamente num fiasco. A inflação está corroendo o salário dos trabalhadores brasileiros. Dos ricos ela não corrói, não. Porque os ricos estão investindo na bolsa, estão ganhando investimentos estrangeiros, ganham lá fora. Vocês não fazem ideia de todas as possibilidades que os ricos têm de ganhar dinheiro. Até mesmo a mais simples, sobre a mais-valia dos trabalhadores. Sobre a exploração do trabalho. Mas os pobres sofrem com a inflação. É ridículo quando Mourão vem a público dizer talvez tenha um aumentozinho aí, talvez tenha uns apagões na luz. Quando Paulo Guedes diz, qual é o problema de aumentar 15% na conta de luz? É que para essa gente, R$30, R$40 no final do mês não faz falta nenhuma. Não faz nenhuma falta, não é nada. Mas para um trabalhador é dinheiro, sim. É dinheiro contado. Este é o sacrifício que é imposto ao povo brasileiro. Dói no coração, mas dói mesmo, dói profundamente. Mas Bolsonaro está perdido. Vive de motociatas, como se tivesse todo o tempo livre. Dia de semana sai, vai para Garanhuns, vai para Berimbau, vai para Piroquias do Sul, juntar com homens, motociclistas. Eu não entendo essa fixação por homens, de um cara que não é assumidamente gay, que desconhece até a própria sexualidade dele em toda a extensão. Como é que vive assim? Vai chegar um dia que ele vai morrer e aí talvez na hora da morte ele perceba que ele jamais teve noção do valor da sua sexualidade. Mas isso é para quem pensa, né? Jumento não pensa. Então ele vive de motociatas. Governar o Brasil? Não. Vamos inaugurar uma pinguela ali no norte, vamos inaugurar um poste de luz aqui no sul. E é impressionante como as pessoas ainda viajam, ainda tem gente que viaja nele. Como ele ainda tem 30% dos votos, das intenções de votos, 25% de apoio. Quem é essa gente? Quem é essa gente? Que gente é essa?
que enxerga em Bolsonaro uma solução quando há quase 3 anos ele não faz nada, absolutamente nada, a não ser viver de fake news, a viver de marketing, de agitação e propaganda. Vai reunir 1 milhão? Eu realmente tive medo por um momento, falei, vai dar um golpe. Vai dar nada, vai dar chabu. Já está recuando, já declarou, jamais ataquei nenhuma instituição. Bobagem. Passou o tempo todo atacando as instituições democráticas do país. Se não são as instituições oficiais como o Supremo e a Câmara e o Congresso, são instituições como a Fiocruz, como o Ministério da Educação, como o Ministério da Cultura, que reduziu a zero. Isso é ataque a instituições, sim. Isso é um ataque frontal às instituições. O fato dele não pertencer a nenhum partido político, num jogo político que é baseado em partidos políticos, mostra um ataque dele às instituições partidárias. Ele não consegue, nem querem ele, nem ele consegue se decidir por nenhum partido político. Ele que durante 30 anos mergulhou em vários partidos políticos e agora está perdido, não sabe em qual entrar. Bolsonaro está perdido igual cachorro que cai de cima de caminhão de mudança. Vendo a iminência da prisão de seus filhos e sabendo que se não estiver no poder em 2023, estará na cadeia. Não estará morto, não. Não é homem para isto. Não é homem para encarar a morte. A morte para ele é uma coisa distante. Não existe para ele. Ele é onipotente. Ele promulga sigilos de 100 anos, o que significa que ele pretende viver 100 anos e a dinastia dele 200, 300 anos. Está na cadeia e ele sabe disso, daí o desespero dele. Não tem apoio mais da Fiesp, de empresários mineiros, do agronegócio, não tem apoio dos bancos, não tem apoio do povo, não tem apoio nenhum. Está sustentado aí por uma elite fascista, elite do fascismo no Brasil, que ainda grita mito, 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 e que de algum tipo de benefício está tendo. Claro, quando você tem 6 mil oficiais da reserva e da ativa empregados no governo Bolsonaro, você tem pelo menos 5, 10 pessoas desta família que aplaudem o governo. Você tem pelo menos 60 mil votos ali. Quando você promete, por exemplo, baixar o imposto de exportação, de importação de motocicletas, você ganha um apoio de motociclistas muito grande. Quando o filho dele, o 04, a última coisa que aconteceu antes da fraquejada, faz lobby para baixar o imposto dos gamers, ganha apoio da juventude. Bolsonaro é um cara bom, é. A gente vive, meus amigos, há 500 anos debaixo da propaganda do mercantilismo. Mercantilismo, ou seja, do mercado. Desde a Companhia das Índias Ocidentais, desde que os portugueses e os espanhóis vieram para as Américas, extrair toda a riqueza das Américas e levar para a Europa, desde as grandes empreitadas das grandes navegações, do caminho marítimo para as Índias. Ali exatamente começa o mundo a mudar e começa a agir na cabeça do povo a mentalidade individualista e egoísta do empreendedorismo. É possível ir para a América, terra da liberdade e da oportunidade, e ficar rico, fazendas na Jamaica, fazendas de café em Trinidad e Tobago, e o individualismo vai tomando conta. São 500 anos de individualismo, de egocentrismo na cabeça do povo, do brasileiro e do mundo. Ninguém desmonta isso da noite para o dia. Mateus, primeiros teus, é o grande slogan do regime capitalista. Dane-se, vai na cotovelada, seja como for, o próximo não está me interessando. Bolsonaro vai desesperadamente largando para trás aqueles que o acompanharam, que foram fiéis a ele. Ele pouco se importa. Roberto Jefferson está na cadeia, ele diz que é absurdo, que é crime, mas não avança nisso. É na cadeia, problema do Jefferson, agora ele que se vira e não vou me queimar por isso. Ele fez isso com todos os que o apoiaram e que de alguma forma ou se perderam, caíram do barco dele, ou se perderam na tempestade que ele cria. Bolsonaro não presta, meus amigos.
Foi a pior coisa que aconteceu neste país, acredito, em 500 anos, desde a descoberta do Brasil. A descoberta, que eu digo, da chegada dos portugueses aqui na terrinha. Ele não presta. É louco, é psicopata, não é humano. Mas no dia 7, ele não vai conseguir nada a não ser mais uma vez agitar o país. E dizer, vejam, botei 1 milhão na rua. Grandes merdas. Mussolini botava 10 milhões, Hitler botava 10 milhões. Bolsonaro, tu não vale um peido de Hitler. Com todo respeito à democracia e o nojo que eu tenho pelos nazistas e pelos fascistas. Mas tu não chega aos pés desses líderes totalitaristas. O próprio Fidel Castro colocava 2 milhões, e Cuba até hoje coloca 2 milhões de pessoas na praça, uma ilhazinha com 10 milhões, 11 milhões de habitantes. Não é nenhuma novidade se você puser 1 milhão de pessoas na rua, com a máquina do Estado na sua mão. É o canto do cisne, Bolsonaro, é o canto do cisne, mas que é triste, que dá engulhos, que dá vontade de vomitar quando a gente vê a sua cara, quando a gente vê a sua prepotência, a sua ganância, e a dos seus filhotes, porque aquilo não são filhos, aquilo são filhotes. Aquilo foram paridos em ovos. Aquilo são filhos de cobras, com todo respeito, mas são cobras, são víboras. Pequenas víboras, pequenos lagartos, répteis, que você transformou em deputados, vereadores, senadores, que você criou uma família para se locupletar do Tesouro Brasileiro. Aproveita, Bolsonaro. Aproveita, porque teu fim é a cadeia. E pior do que a cadeia é o que virá depois. O teu confronto com a morte. O momento em que você vai sentir que tu não és porra nenhuma. Que tu és pó e ao pó voltarás. Enquanto nós, o povo, continuaremos existindo. E os de baixo, brigando, contestando. Os de cima, como você. Os de cima, da Casa Grande. É uma grande e eterna luta. Já dura séculos. Mas a gente persiste. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.